Então vou responder aqui ao Juliano, querido Juliano, que é psicólogo e que também tem um importante vínculo com a psicanálise como teoria e técnica, e me fez essa pergunta sobre como eu entendo e compreendo o inconsciente na minha prática clínica, né? Eu acho que essencialmente eu parto do princípio que quando o Freud escreve ali na interpretação dos sonhos, ou como na tradução do alemão, né, que me parece mais, segundo alguns autores, a interpretação original mais precisa seria a arte dos sonhos, né? Quando o Freud, né, apresenta ao mundo e à ciência do comportamento humano o conceito do inconsciente, né? Ele produz uma revolução, uma mudança de paradigma muito profundo, né? Porque ele muda aquilo que a gente pode chamar, quando a gente vai pensar a ciência moderna, né, de princípio das causas, de princípio da causalidade, né? A gente sai do dualismo da origem dos fenômenos todos, desse dualismo mente e corpo, razão e biologia, e abre-se um terceiro vetor, que é esse elemento inconsciente, né? Que é essa questão de um cabedal de vivências, um mundo todo não dito, não falado, não observado, como origem de muitas questões no que diz respeito ao funcionamento do homem na vida, no mundo, né? Desde seu nascimento, da sua concepção, da transgeracionalidade, da ancestralidade que ele carrega em si, dos seus ancestrais, daquilo que ele herda dos seus pais, né? Não há só uma concepção de uma herança genética, mas há uma herança toda arquetípica que se manifesta também por um genoma inconsciente, né? Que aquele bebê herda da sua família, dos seus pais, dos seus ancestrais. E quando vamos para a vida, quando estamos na vida, estamos permanentemente lidando, né? Não só com aqueles elementos que o Freud foi chamar de parapraxia, né? O mecanismo dos atos falhos, do esquecimento, da troca de nomes, né? Mas como também nos vemos permanentemente nos perguntando: por que eu disse isso? Por que eu falei assim? Por que eu agi assim? Por que tanta agressividade? Por que tanta passividade? Por que me calo diante das coisas? Por que não falei? Por que disse não quando deveria dizer sim? Por que disse sim quando deveria dizer não? Os avessos, né? A própria ideia de que em algum momento o Freud vai dizer: existo onde não penso, né? E também penso onde não existo, né? Então, o inconsciente é essa porção de nós mesmos, né? Que é atemporal, que é caótica, onírica, que se estrutura ao longo da vida e que nos desacata a revelia. A psicanálise é um método de investigação, né, do inconsciente. Não só um método de investigação do inconsciente, como uma estrutura teórica e clínica de intervenção no sentido de tornar o indivíduo mais consciente de si mesmo. A ideia do insight, de iluminar, né? Então, o Lacan vai completar depois uma ideia de um inconsciente que se expressa pela linguagem, né? Um inconsciente que fala o tempo todo, que se comunica, né? O que a boca cala, falam as pontas dos dedos, né? E esse inconsciente comunicante buscando permanentemente ser ouvido, ser escutado. A psicanálise, nesse momento, nesse sentido, ela é uma
uma ciência, uma proposta, uma compreensão de homem transgressora quando ela se debruça no sentido de um lugar de ouvir aquilo que a nossa sociedade, a nossa cultura nihilista, pós-contemporânea, digital, performática, intoxicante, narcisista não quer ouvir. É por isso que muitos agora deram para dizer que a psicanálise não tem utilidade, decretaram a morte do Freud, porque estão decretando a morte da escuta profunda, estão decretando a morte da possibilidade de irmos mais fundo em nós mesmos, né? E a psicanálise fundou essa proposta de psicologia mais funda, de olhar mais fundo sobre o homem, sobre a sua própria natureza, contrapondo a lógica da superficialidade, da concretude de uma ideia de que, né, aquela ideia descartiana de penso, logo existo. Não, a psicanálise vem com o existo onde não penso, né? E um homem inconsciente de si mesmo, e eu acho que na clínica isso me toca muito, o homem inconsciente de si mesmo, né, ele é inconsciente da sua própria existência, do seu tamanho, ou ele é gigante demais, ou ele se apequena demais. E eu acho que ouvir o inconsciente, desvendar, entender, auscultar os elementos intrapsíquicos nos dá a dimensão do nosso tamanho, nem para mais nem para menos, mas exatamente o tamanho que a gente tem. Uma tarefa árdua, difícil, uma proposta de investigação não anatômica, assimétrica, mas desafiadora e profundamente transgressoras em tempos de atenção difusa, de hiperatividade, de atenção, de déficit de atenção e de fundamentalismos e extremismos a serviço de sequer ouvir o outro, de considerar o divergente. Então, querido Juliano, eu, quando me ponho diante do inconsciente, sustentando o desejo do setting, de abrir espaço para que tudo isso possa falar, eu compreendo a experiência clínica com o inconsciente dessa forma. Tá bom? Muito obrigado por enviar essa pergunta.